E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Bem, o vídeo de hoje basicamente é mostrar para vocês como foi composto meus trades hoje em Petrobras, B3EC3 e BBC3. Eu vou falar um pouquinho de Day Trade nesses vídeos de ontem e de hoje, mas Day Trade não é o meu mais clássico. Vocês devem saber muito bem que eu tenho uma total e absoluta predileção pelo Swing Trade e pelo Position, mas vamos falar aqui um pouquinho dos modelos que foram apresentados no dia de hoje. Bom, então a gente tem aqui Petrobras no gráfico diário. Ontem tinha feito um forte dia direcional de recuo, depois de um gap de alta que havia sido produzido após a eleição. Um gap que aparentemente é um gap de fuga por enquanto, não conseguiu ser fechado. A gente fez o movimento de recuo, hoje entrou muita pressão de compra. Como é que foi minha tomada de posição e o que eu deixei de fazer? Olhando aqui a Petrobras, eu tinha desenhado esta linha de baixa que havia sido cortada logo no primeiro candle do dia de hoje, o candle número 1. Este candle número 1 fez uma tentativa de corte e ao mesmo tempo cortando uma linha de baixa, fez também a tentativa de romper este topo aqui. Essa tentativa ela foi imediatamente seguida e infelizmente rejeitada de cara por alguns vendedores que bateram na venda neste candle. Eu não cheguei a vender aí, mas eu cogitei a hipótese que se o próximo candle batesse e perdesse essa mínima, eu teria uma venda sim. Mas não foi o que ocorreu. No próximo candle acontece um forte movimento de alta, os compradores empurram o mercado de novo para cima e isso me diz, ok, foi feito um pivô de alta. Esse pivô de alta pode ser desenhado basicamente dessa maneira como vocês estão vendo aqui, movimento de alta, movimento de recuo, que é um único candle, e segundo movimento sendo construído aqui. Bom, a partir disso, a partir do momento que foi feito esse pivô de alta, minha ideia seria, eu quero comprar o próximo recuo. Eu vou comprar o próximo recuo. Onde fica o próximo recuo? Então, eu construí um suporte nessa zona de fundo perdido, e que era uma resistência, pensando, ok, se nós chegarmos perto dessa zona, pode ser interessante. Próximo movimento, o mercado faz mais um candle de alta, mais um candle de alta, eu pensando, ok, será que eu perdi o movimento? Bom, se eu perdi, paciência, faz parte. Se voltar para essa zona, eu posso esperar por algum tipo de retorno. O mercado faz daí o retorno necessário, aproxima-se da zona de entrada, aqui eu sei que vai ter comprador protegendo, tudo que eu quero agora é um candle branco, e esse candle branco formaria a ideia de troca de polaridade. Aqui aparece meu candle branco e aqui então está o meu sinal de entrada perfeito. Eu vou desenhar uma entrada nessa ruptura, eu coloco o meu stop nessa mínima e eu coloco o meu alvo 2 vezes o meu risco para cima. Eu poderia também, e seria mais sensato da minha parte inclusive, construir a ideia de que isso aqui seja um V15 e daí nesse momento já puxar imediatamente meu alvo lá para cima. Não foi o que eu fiz, tá? Eu realmente não fiz esse movimento. Eu tinha feito vendas no dia anterior e neste dia, então, eu vou até colocar aqui a sinalização dos trades realizados, exibir trades realizados. Neste momento, então, eu faço a minha entrada aqui. Pá! Tomei a posição na ponta da compra, stop nesse fundo, alvo 2 vezes meu risco e vamos ver como é que evoluiu. Depois de executado a entrada, o mercado segue o movimento de alta. Eu poderia ter cogitado e cogitei aqui mais uma entrada por barra vermelha ignorada. A minha entrada ficaria nessa ruptura aqui. Fiquei pensando nessa movimentação, mas o candle seguinte não acionou. Na verdade, o candle seguinte forma um pavio, tá? E este pavio, então, é um candle que me avisa, preste atenção que o próximo candle vai ser decisivo. O próximo candle faz essa movimentação aqui, e essa movimentação me gera uma entrada, ele é um trap. Ele é um trap em cima da abertura desse candle e ao mesmo tempo ele é um trap em cima da média móvel de 8. Então ele é aquilo que recebe o nome de trap de raposa. Como vocês estão vendo aqui, é um trap de raposa. Então eu programei uma segunda entrada no dia nesta ruptura. Minha segunda entrada no dia foi assumida nesta ruptura, como vocês estão vendo pela setinha amarela. Isso toma a posição, o stop desse segundo trade fica abaixo dessa mínima e o alvo desse segundo trade também fica sendo 2 vezes meu risco para cima. O alvo desse segundo trade está aqui, neste ponto. Então a gente tem o alvo do primeiro trade aqui, o alvo do segundo trade aqui.
Bom, logo a seguir o mercado segue e acelera um pouco mais, chegando muito perto do meu alvo do primeiro trade, bate no alvo do primeiro trade, a seta verde indica a minha saída, eu saio da primeira posição, esperando então o sinal da segunda, mantive o stop da segunda lá embaixo. O mercado faz um recuo e esse recuo faz um novo trap de raposa. Um novo trap de raposa que me permite uma nova entrada neste ponto aqui. Eu já tinha zerado um dos riscos, assumi mais uma entrada nessa ruptura, porque agora o mercado me dizia que ia prosseguir um pouco mais de alta. Stop novamente agora dessa terceira posição, abaixo dessa mínima. O trade segue. Meu objetivo agora já é realmente voltar para esta zona que está aqui. Esse seria meu alvo final. O mercado então segue, ele bate no meu segundo alvo. Ok, segundo trade terminado. E daí ele monta um novo movimento, que é um inside bar. Só que eu já estou perto de uma zona de resistência. Aqui eu não compraria. No próximo movimento começa a aproximar muito do meu alvo final. Aqui eu comi bola. Aqui eu deveria ter visto esse candle como um candle de hesitação fundamental, porque veja que o tamanho dos corpos do candle estão ficando cada vez menores. Isso significa que o mercado está cada vez conseguindo empurrar menos o mercado para cima. Tá? Isso realmente é um sinal de que o mercado vai dar uma corrigida. Eu devia ter fechado a posição, essa terceira posição que eu comprei nesse ponto, não fiz isso. E daí eu fechei quando apareceu esse candle baixista que vocês estão vendo aqui, um candle muito maior do que o tamanho dos corpos dos candles prévios de queda. E eu fechei toda a posição então aqui. E aí termina o meu trade do dia. O mercado até segue fazendo um movimento que quase volta para a máxima do dia e fecha nessa posição que vocês estão vendo aqui. Bom, outro trade que eu fiz hoje que eu achei bastante interessante foi o trade na B3SA3. B3SA3 eu tomei uma posição também de intradia, como vocês estão vendo. São duas posições que eu tomei. Primeira posição que eu tomei, a gente vai olhar aqui. Ontem eu tinha feito uma compra nessa ruptura, estopei nesse ponto. Vejam que quando o mercado abriu num gap de baixa, esse gap de baixa ele tenta perder essa região de fundo aqui. E no momento que rompe esta região, eu já pensei, ok, isso está me interessando. Esse candle que vocês estão vendo aqui, nos 6 minutos, fica mais claro o ponto de entrada, que foi por onde eu tomei minha decisão principal. Vejam que acontece a ruptura dessa zona e eu tomo a posição aqui como stop nessa mínima. O meu alvo para B3 nessa situação seria voltar para esta zona de abertura aqui. Abertura de ontem. Então fiz a tomada da posição, o mercado veio e realmente foi um trade muito bonito, atingindo o alvo. Exatamente. Esse tipo de day trade eu gosto. Ele não é um day trade com alvo curto, ele é um day trade com alvo estendido, com alvo muito amplo. Veja que é um day trade que dá um resultado de 1,73, assim como o resultado da Petro. São day trades com alvos muito longos, 1,85. É quase um day trade estendido, assim, não é um day trade curto, não é um scalping, não é alguns centavinhos, não, estou buscando um movimento mais amplo. E ele vai ser muito efetivo quando o mercado estiver num gráfico diário favorável. Então, BBSC3 foi um outro trade que eu fiz hoje. O mercado estava muito favorável para operar BBSC3 hoje. Tá? Tinha feito um forte candle de recuo. Quando faz um forte candle de recuo, entendam que a abertura desse candle sempre vai funcionar como um imã magnético para os preços e onde o mercado vai tentar voltar. Bom, no dia de hoje, quando o mercado abriu neste ponto aqui, eu já poderia ter pensado em comprar, porque isso aqui é um trap em cima da mínima do dia anterior, é uma armadilha. Então eu poderia sim ter colocado uma compra aqui, mas eu não fiz isso. Eu realmente, aqui eu marquei um pouco de toca, né? Deixei o mercado subir e aí quando eu vi isso, perdi a entrada. Mas eu vou esperar esse movimento recuar. E aí eu esperei justamente um recuo. Onde seria o recuo esperado que eu gostaria de comprar? Bom, eu marquei a zona de suporte, que era este topo aqui, e vou esperar um recuo para essa região. O mercado fez esse inside bar. Logo depois começa um processo corretivo, como vocês estão vendo.
começa a se aproximar da minha média móvel de 8, toca na minha média móvel de 8. Trap desenhado. Ok. Forma-se 1, 2, 3 de compra. Eu começo a pensar em tomar a posição aqui assim. Próximo candle, tomada de posição. Stop dessa posição logo abaixo da mínima deste candle grandão aqui. Só que eu não vou colocar o meu alvo 2 vezes meu risco. Meu alvo 2 vezes meu risco daria um alvo muito curto. Daria um alvo nessa região aqui. Não tem sentido. O mercado não tem mais grandes resistências neste lado aqui do gráfico. O objetivo do gráfico agora é subir reto até esta abertura aqui, que foi onde eu botei meu alvo final deste trade. E aí o mercado realmente produz o movimento que eu queria. Olha que lindo. Tocando no meu alvo final, que era a abertura desse candle, que foi onde eu entreguei a posição. Então hoje foi um dia muito didático, usando os modelos que eu costumo trabalhar, traps de raposa basicamente, em cima de zona de suporte, em dias direcionais, buscando a abertura dos dias prévios. Neste day trade aqui, 2,16% capturados, um belo movimento, um risco bem contido, e depois eu não fiz mais nenhum trade ao longo do dia. Tá? Eu poderia ter pensado em fazer um outro trade aqui, mas esse trade aqui, ó, apesar de ter formado um candle 1, 2, 3 também nessa região, ele é um trade mais perigoso. Por que ele é um trade mais perigoso? Porque ele tem uma resistência justamente acima. Então eu não tenho muito espaço para subir. Como eu não tenho muito espaço para subir, fica um trade muito ruim. Normalmente os melhores day trades, como eu mencionei, eles aparecem em cima de gráficos diários bem favoráveis, que é o que nós estamos vendo aqui nessa situação. Por exemplo, aqui ó, foi um trade ruim que eu fiz ontem. Por quê? Porque eu bati na venda aqui, achando que eu tinha espaço para maior queda, mas eu tinha um suporte logo abaixo, que a gente pode ver aqui, que é esse fundo prévio. O que acabou acontecendo? Esse trade aqui foi um loss. Final de dia, o cara está cansado, faz bobagem. Foi o que eu fiz bobagem aqui nesse final de dia. Então, eu normalmente prefiro montar os meus trades no início do dia, quando eu estou bem descansado, bem legal, bem tranquilo, e daí eu posso tomar as operações de uma maneira muito mais consciente daquilo que eu estou fazendo. Ok? Então, este é o vídeo de hoje, o vídeo que fala sobre as operações de day trade. Eu vou na semana que vem fazer alguns vídeos em cima de operações de swing trade. Acho que esse tipo de vídeo mais rápido e mais didático pode ser bem interessante para vocês. Eles resumidamente condensam aquilo que eu estou fazendo, seja para day trade, ou seja para swing trade, e pode trazer um pouco a forma como eu vejo cada um desses sinais. Beleza? Então tá. Galera, por hoje era isso. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o like, não se deixe de deixar o comentário de vocês. Se vocês quiserem eventualmente fazer alguma pergunta, eu sempre olho os comentários e tento responder por ali. Cuidado, tem os robôs que fingem que sou eu, mas não sou eu. Mas enfim, não se esqueça também de se inscrever no canal, tá? Porque a gente tem vários vídeos nesse sentido que podem ser úteis para os amigos. Forte abraço a todos, até mais, tudo de bom.